Feche seus olhos, vamos orar. Vou procurar ser breve hoje. Sei que muitos irmãos estão cansados. Mas feche seus olhos e ore para que o Espírito de Deus possa ministrar o seu coração nessa noite. Amém? Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos a Deus para que a unção do Teu Espírito seja liberado, Senhor, sobre cada vida e possa trazer revelação da Tua palavra, Pai. E essa revelação possa gerar uma mudança de mente, uma transformação de vida, Pai, em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém por isso? Aleluia, glória a Deus. Nós passamos aqui esse final de semana ministrando, minha esposa também esteve ministrando, realmente é motivo de muita alegria, né? Hoje pela manhã, quando nós fizemos aquele círculo, e eu lembro que quando nós fizemos éramos muito poucos, né? E eu fico cheio de expectativa, né? De ver a equipe crescendo, avançando, né? Como isso é bom, né? Como isso, você vê a vida de Deus fluindo, amém? Agora, eu queria... dentro até de um pouco, dando continuidade daquilo que nós ministramos nesse final de semana, eu não sei se foi gravado as ministrações, você pode ouvir depois, algumas coisas que eu falei hoje eu não falo num culto como esse. Quem estava aqui de manhã? Eu falei, o que eu estou falando no jejum, a gente não fala num culto normal, mas foi tão precioso esse tempo, né? E hoje de manhã eu estava falando um pouco a respeito do corpo e tudo mais e tal, e eu queria falar um pouco da importância de ser equipe, a importância de você fazer parte do corpo, de você estar conectado ao corpo. Sabe que uma das estratégias do diabo é sempre tentar te isolar, é sempre fazer com que você ande sozinho, mas quando você faz parte de um corpo, você entende que você faz parte de uma família, isso é proteção para as nossas vidas, amém? Projeta para mim Efésios 4, do verso 4 ao 6. Há somente um corpo e um espírito, como também fossem chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos age por meio de todos e está em todos. Sabe, aqui nós vemos que há um só Deus, há um só Espírito, e há uma só equipe, há um só corpo. E quando você compreende isso, que há um só corpo, e que você foi chamado, você foi escolhido por Deus, para fazer parte desse corpo. Não existe outra forma de se viver o reino de Deus, o Evangelho, jogando em outra equipe. Então, quando fala lá em João 15,16, que fala, não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu é que vos escolhi. Ou seja, você não está aqui por acaso. O Senhor olhou para você e te convocou, te chamou. Você agora foi escalado para fazer parte do time de Cristo. Obrigado pelo glória a Deus. Então, às vezes eu me lembro que eu tinha essa impressão, né? Quando eu fui para a igreja, eu achava que eu aqui tinha decidido ir. Eu li as pressões, o vazio, o buraco interior que eu estava passando, e eu falei, acho que eu vou dar uma chance para Deus, como se Deus precisasse de uma chance. Mas hoje, conhecendo a palavra, eu vejo que, na verdade, eu fui alcançado pelo amor de Deus. O amor de Deus me convocou, me chamou e falou, filho, agora você vai jogar nesse time. Agora você vai se tornar o meu discípulo, vai fazer parte de uma equipe. Então, quando você vê a história de Jesus, ele passou gerando uma equipe para dar continuidade naquilo que Deus o chamou para fazer. Então, quando nós investimos, né, nos nossos kids, o que é isso? É investir na vida dos nossos kids para que eles possam dar continuidade na próxima geração. Por quê? Porque Deus é um Deus de geração.
É um Deus de Isaac, um Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus é assim. Ele trabalha de uma forma plural, em equipe. Então veja, ele com toda a soberania dele, com tudo isso, ele formou os discípulos. Ele formou os discípulos. E aí eu te pergunto, dentro dessa equipe, todos eram fiéis? Sim ou não? Não. Mas mesmo assim, ele investia e chamava para perto. Então, a forma de se viver igreja é conectado ao corpo de Cristo. Num só falar, num só espírito. Então, existe sim algo poderoso quando você entende isso e tem essa revelação. Primeira coisa que você não vai andar sozinho. Então, primeira coisa que acontece é a unidade, a comunhão. Amém? Projeta para mim, para nós entendermos, quando se fala a respeito do corpo, 1 Coríntios 12, 12. Vamos ler até o 14. O apóstolo Paulo fala aqui a respeito do corpo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constitui um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é só membros, mas muitos. Sabe, aqui o apóstolo Paulo, ele está falando, né, a respeito que todos nós formamos um. Cada um tem a sua preciosidade diante do corpo. Cada membro tem a sua função específica. Então, avalie o seu corpo. Cada membro, ele foi feito, projetado por Deus, para desempenhar um papel. E quando ele te chamou para fazer parte desse corpo, ele te chamou para que você pudesse desempenhar um papel nesse corpo onde tem muitos, cada um com a sua função. Então, quando nós entendemos, né, a importância de você estar conectado ao corpo, de fazer parte desse corpo, e você fala, Senhor, eis-me aqui. Agora eu te pergunto, alguém aqui já ficou doente? Sim ou não? Quando você fica doente em alguma coisa, o corpo, ele funciona bem, sim ou não? Não. Então é fato que no meio desse processo, às vezes acontece alguma coisa, mas aí o que nós fazemos? Se seu filho vai lá e se machuca, você fala, deixa o miserável aí, é assim que nós agimos? Não, nós vamos lá e corremos para ajudar. Isso é ser corpo de Cristo. É quando você vê alguém com uma debilidade, precisa de uma provisão, alguma coisa, é nessa hora que o corpo ele entra em ação, auxiliando uns aos outros. Então, cada parte tem cada membro tem a sua devida importância. Cada parte, fala assim, fala para o pessoal do celular, você tem a sua devida importância. E aí você entende isso e fala, pera lá. Então é importante eu ter esse coração de servo. Jesus, ele foi o maior servo. Como é que ele gerou uma equipe? Ah, pastor, ele fez um curso e botou na internet. Como gerar equipe. Foi assim que ele fez? Não. Foi chamando para perto. Foi comendo, foi tendo comunhão, foi instruindo, e foi caminhando junto, e caminhando junto, e caminhando junto. Então, se você, de fato, quer viver o Evangelho, não ande sozinho. Não ande. Você precisa andar e fazer parte de uma equipe.
Quando você faz parte de uma equipe, e vocês estão caminhando junto, e vai vendo, e vai avançando, e vai caminhando, isso começa de alguma maneira, né? Você vê alguém e você fala, é assim que faz. Por quê? Os filhos, eles aprendem por repetição. Quantos aqui são pais? Então você vai entender que os filhos, eles aprendem por repetição. Como é que a criança começa a falar? Porque ela viu alguém falando, e aí ela reproduz. Então, quando você vê que os filhos verem que de fato tem, falar, isso é bom. E aí eles começam de fato a fazer e andar dessa forma. Então veja, projeta para mim Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Fala assim, eu fui chamado à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, em amor. Então a base dos relacionamentos, eu estava falando isso bastante hoje, ela tem que ser baseado no amor. No amor. E eu fico impressionado, né? Porque em algum momento as pessoas, elas vão nos frustrar. Muitas pessoas vivem uma fantasia, achando que as pessoas não vão te frustrar. Muitos pais, eles acham que os filhos não vão frustrar. Mas muitas vezes eles esquecem que eles já foram filhos e já frustraram muitas vezes os pais. Quantos estão compreendendo? Então, por quê? De alguma maneira, os relacionamentos, né, eles são oportunidades de você ser bênção na vida do outro. E Deus, na sua multiforme graça, Ele nos ensina das duas formas. Quando as pessoas são bênção de fato, mas quando elas nos frustram às vezes. Porque quando você se sente frustrado, você tem duas opções. Se você der vazão para a carne, ocasião à carne, você fala, parei. O fulano pisou na bola comigo, não quero mais saber de conversa. Aí o cara já entra na carne. Em vez de adorar e orar pela vida do irmão, ele entra na carne, já começa a lembrar do sertanejo. Começa a cantar, eu quero que risque meu nome da sua agenda. Aí já cai na carne, cai para o outro lado. Os irmãos estão dando risada, mas é assim que funciona na prática. É verdade ou não é, irmãos? É verdade. Às vezes você gera expectativa no lugar errado. Às vezes você gera expectativa nas pessoas, e quando elas pisam na bola, você não sabe lidar. Mas, quando a sua expectativa está no lugar certo, quando você entende que Cristo te libertou e agora você é livre, para não mais ser escravo da carne, mas agora amar o seu próximo, servir o seu próximo em amor, aí o cenário muda. Aí o cenário muda. Porque quando você toma as suas atitudes em amor, você vai perceber que o seu comportamento, ele é totalmente diferente. Então deixa eu dar aqui um exemplo aqui. Às vezes para os pais fica mais fácil. Vamos supor que você vai trabalhar, começou as aulas, aquela coisa toda, acabou as férias, e aí você dá algumas direções para o seu filho, para a sua filha, e você fala, olha, o papai, a mamãe vai trabalhar, e assim, eu gostaria que você arrumasse aqui a sua cama, você estendesse a roupa no varal, para ajudar aqui em casa agora, nós estamos sem alguém para nos auxiliar aqui em casa, então ajuda, você gera uma expectativa, sim ou não? Mas eu te pergunto, se você chega na sua casa e o seu filho não seguiu aquela direção e te frustrou, aí você chega, está aquela bagunça, fala, não, está pior do que quando eu saí. Eu sei que isso nunca aconteceu na sua casa, só na minha. Mas eu te pergunto, nesse momento, você faz, se você está na carne, você vai fazer o quê?
não quero mais me relacionar. Você não arrumou sua cama, agora você está sem cama. Arruma suas malas e vai embora. É assim que nós fazemos? Por que nós não fazemos isso com os nossos filhos? Porque existe uma base chamada amor. Essa base chamada amor faz com que você estique mais. Faz com que você ame mais, faz com que você não abra mão, faz com que você continue investindo, insistindo, até que ele cresça e deixe de ser menino. O apóstolo Paulo disse, quando eu era menino, eu pensava como menino, falava como menino, agia como menino, mas agora que me tornei homem, deixei as coisas de menino. Então você olha e fala, meu filho é menino ainda, eu vou investir, eu vou a fundo perdido. Então, eu estou só dando um exemplo aqui dos filhos, para exemplificar, ficar algo mais claro, que muitas vezes outras pessoas que não é o seu filho de sangue, também vão te frustrar. E aí você vai ter que tomar uma decisão na sua vida, de amar de fato, continuar servindo, expressar o amor de Cristo, ou cortar essa pessoa fora. Ou pior, você se autocortar, não me relaciono mais, quer saber? Eu estou saindo dessa célula, estou saindo dessa igreja, eu não quero mais saber de igreja. Pastor, não estou desviando não, só não quero mais saber de igreja. Jesus sim, aí põe adesivo no carro, Jesus sim, igreja não. Não existe isso. Nós passamos aqui falando que Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo. Ah, pastor, eu não concordo. Pois é, então vai estudar a palavra de Deus. Quando Saulo, antes de se tornar Paulo, a palavra de Deus que ele estava indo para Damasco. E ele perseguia os cristãos, perseguia os discípulos de Jesus. Mas quando aquela luz vem, ofusca a sua vista, ele fica cego. Ele ouve de uma forma audível, Jesus falando com ele, Saulo, Saulo, porque me persegue. Ele estava perseguindo Jesus, propriamente dito? Estava perseguindo os discípulos, mas ele fala, por que me persegue? Por quê? Porque os discípulos eram a igreja do Senhor Jesus, era o corpo do Senhor Jesus. Então não tem como você falar, eu vou andar sozinho, eu quero me desconectar do corpo. Isso é uma insanidade. Isso é quando você corta a própria vida. Não quero mais receber vida. Porque é o corpo que nos nutre, é o corpo que nos fortalece. Amém? Então veja, essa questão de servir uns aos outros, começa, eu sempre falo, começa na parte mais fácil, é servindo em casa. Porque os nossos filhos nos frustram e nós continuamos. Continuamos investindo. Até quando? Até acontecer algo. E às vezes nós vamos investindo, às vezes piora. E aí o que nós fazemos? Nós investimos mais ainda. Quantos estão compreendendo, irmãos? Casamento. Mesma coisa. Né? Nós investimos, até quando? Até acontecer alguma coisa. Amém? Aleluia. Então veja. Agora, deixa eu dizer algo aqui. Quantos aqui tem alvos, irmãos? Sabe que esse ano nós temos falado, né, nós temos um tema como igreja, que é o ano da restituição. É o ano da restituição. Eu não sei se foram gravadas aqui algumas palavras, mas você que não participou, eu queria que você ouvisse. Foi gravado, Tiago? As palavras do jejum? Tá, vou disponibilizar. Por quê, irmãos? Uma das palavras que eu estava mencionando nesse jejum, que todo mundo quer as restituições, e aleluia, glória a Deus, é a questão financeira, é um carro, é prosperidade, é uns relacionamentos para restaurar, glória a Deus por isso. Esse é um alvo bom. Mas para você conquistar esses alvos,
primeiro precisa ter a restituição interior. Primeiro você precisa ajustar, restaurar, porque essa restituição primeiro precisa acontecer aqui dentro. Precisa se tornar uma realidade primeiro aqui, porque senão é só um frisson. E se não acontecer aqui dentro primeiro, essa fé gerada, aí você gera uma expectativa nas coisas de fora, exteriores, e aí muito provavelmente você vai se frustrar. Por isso que é tão importante, pastor, eu ando meio abatido. Posso te afirmar que você tem andado sozinho. Pastor, eu não estou sozinho, eu sou casado. Eu tenho os meus filhos, eu estou em casa. Isso não quer dizer que você não esteja sozinho. Porque tem muita gente, tem muito casado que se sente só. Tem muito filho que, apesar de estar dentro da casa, com o pai ou com a mãe, se sente só. Tem muita mulher esgotada. Tem os pais, mas se sente só. Por isso que é importante você não andar sozinho. É muito importante você poder compartilhar os seus alvos com alguém. Porque uma das formas que o diabo eu falei hoje de manhã que ele não é criativo. A forma dele é sempre a mesma, é sempre ele tentar te isolar, te desconectar do corpo. Falar, não, você vai falar para quê? Esses irmãozinhos com olho gordo. Você vem carregando coisas lá de trás. E eles falam, não vou falar para ninguém, não vou compartilhar, e se der certo, se não der certo. E aí você vê debaixo daquela pressão terrível. E aí quando não dá certo, você está cheio de culpa, cheio de condenação. Você esqueceu que Cristo já te libertou e já te perdoou. Não existe uma espécie de condenação na sua vida. Então é tão bom fazer parte de uma equipe. Eu tenho uma equipe muito preciosa. Minha primeira equipe é a de casa. Minha primeira equipe é minha esposa. E muitas decisões que eu vou tomar, eu não acordo, eu tropeço, bato a cabeça e falo, vou fazer isso. Eu vou lá e muitas vezes, boa parte das coisas, eu abro meu coração para minha esposa. Eu falo, amor, estou pensando em fazer isso, eu estava orando aqui, eu pensei em algo. Para quê? Para ver se o Espírito testifica e tudo mais. Tem coisas que eu nem falo com ela. Eu vou e procuro direto o meu pastor. E às vezes o meu pastor, ele vem falar algo comigo que eu não estava enxergando, e eu falei, puxa vida, olha isso, que poderoso. Pastor, de onde você tirou isso? Da palavra de Deus. Muitos querem crescer em sabedoria, mas na sua autossabedoria. Muitos querem crescer em sabedoria, e aí eles tentam fazer coisas e mais coisas. E aí eles saem comprando, muitos querem prosperar, e aí eles saem comprando curso de coaching. Faz sentido para você? Olha aí os coaches aí, ó. E eles saem comprando. Tem gente que compra o curso 1, o curso 2, o curso 3, o curso 4, mas não viu nenhum. Ele quer prosperar, mas ele quer comprar, ele quer algo, está desesperado, está ansioso. Outros já falam, não, até eu fazer o curso, eu já vou direto na fonte. Pastor, que fonte é essa? A fonte do inferno, vai lá no Tigrinho. Você acha que aquilo vai te dar sabedoria para te prosperar? Não, aquilo só vai te sangrar ainda mais. Mas aí você nem consegue compartilhar que você está no Tigrinho, que você está apostando, que você está isso e aquilo, que você acha que Deus vai fazer alguma coisa de uma estratégia do inferno na sua vida. Isso é uma insanidade. Deus não age dessa forma. Deus não vai te levar a um erro para que você prospere de alguma maneira. Mas tem gente que está enrolado, está em apuros, e não sabe nem como sair.
Mas quando você faz parte de uma equipe, e você tem alguém que você está envolvido ali, você sempre vai o quê? Procurar ajuda. Conselho. Pastor, conselho com quem? Com quem de fato pode te ajudar. Já falei para os irmãos, quando nós viemos aqui para São Caetano, era eu, minha esposa e mais um casal. E aí começou a crescer, tinha muitas coisas que eu não sabia como lidar. Eu ligava para o meu pastor. Parecia estalecendo, de hora em hora eu estava lá ligando para ele. Constantemente. Por quê? Porque eu sabia que ele ia me dar uma visão da qual eu não tinha. Ele ia me dar um conselho da parte de Deus. Através da palavra de Deus, baseado na palavra de Deus, não no meu achismo. Não no meu achismo natural, pendendo muitas vezes para a minha carne, para me levar ao erro. Então projeta para mim lá, Provérbios 15, 22. Provérbios é um livro de sabedoria. Onde não há conselho, fracassam os projetos. Mas, com os muitos conselhos, há bom êxito. Quantos querem ter êxito na sua vida? Sabe, nós estamos aqui por onde restituição. Tem gente que quer restituir relacionamentos, mas coloca algumas condições, né, do seu pensamento, que Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver. Então é tão importante, às vezes, você compartilhar. Pastor, eu estou compartilhando. Estou querendo deixar de parar de beber, de usar droga. E estou não sei o quê, eu estou compartilhando. Aonde? Lá no bar, lá na biqueira, com os meus brothers. Vai dar certo isso, irmão? Esse tipo de conselho é que faz com que você fique lá. Dá para compreender o que eu estou dizendo? Mas quando você entende que Deus une pessoas por conta de um propósito, e quando Deus une pessoas por conta de um propósito, e você decide servir, amar, buscar conselho e avançar, e orar junto, e se alegrar junto, mas também chorar junto, isso é maravilhoso. Então, durante todo esse decorrer, eu sempre procuro minha esposa, compartilho com ela das alegrias, das aflições. Pastor, que aflição é essa? Eu achei que pastor não tinha aflição. Mas Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então é fato que em algum momento nós vamos ter o dia mal, vamos estar aflitos, vamos estar angustiados, vamos estar inseguros. E muitas vezes eu compartilho com a minha esposa, e aí algumas coisas nós falamos, não, vamos falar com o pastor, e aí muitas vezes vamos orar, vamos buscar uma clareza, porque essa é uma equipe. Mas eu não faço só parte dessa equipe, é minha esposa, eu faço parte de uma equipe muito maior, que são a minha célula, que são os pastores que eu ando, juntamente com o pastor Fernando, que é o líder dessa grande célula, que tem alguns pastores ali. Então, eu faço parte de uma equipe, e muitas vezes nós discutimos ali. Muitas vezes nós temos aqui, o pastor Paulo, nós vamos lá de manhã, tem algum pastor sanado? Hein, pastor Paulo? 100% de asas, não existe. Mas porque fazemos parte de uma equipe, nós oramos juntos, nós clamamos juntos, isso é equipe. Conselhos uns aos outros, isso é equipe. Mas também Deus deu uma equipe que tem a ver o quê? Com os meus filhos, que tem a ver com a equipe que Deus me deu nessa igreja local. Então você precisa estar inserido, envolvido numa equipe, envolvido no corpo de Cristo.
Você foi chamado, foi comissionado para fazer parte do corpo. Amém, queridos? Então, onde há conselho, há êxito. Mas que tipo de conselho? Da parte de Deus. Não é da parte dos seus amigos. De boteco, de mundo. Não é do coaching. Mas é da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Muitos estão morrendo na fé porque estão se alimentando e buscando conselho em outros lugares. E de alguma maneira você acha que vai ser a solução dos seus problemas. Isso é só o diabo te apontando uma placa para que você se afaste do corpo. Mas quando você entende que você tem que estar conectado ao corpo, pode vir e falar o que for, porque quem te guia é a palavra. Quantos estão compreendendo? Agora veja, por que é tão importante você conhecer a palavra? Por que é tão importante? Você quer ter uma virada na sua vida? Sabe, se você nunca leu a palavra, eu queria te desafiar a ler a palavra. Eu queria te incentivar a mergulhar nos livros do Evangelho, do Novo Testamento. Sabedoria de Provérbios, de Colossenses. Quer sabedoria? Eu estou seguindo agora aqui o maior influencer. Influência do quê? De Satanás? Porque às vezes ele te vende uma ilusão e você fica na expectativa de conquistar aquilo, mas só quem enriquece são eles. Já reparou que é assim? É uma ilusão. Então, se você quer restituição, primeiro, comece a ajustar aqui dentro. Comece a alinhar aquilo que tem que ser alinhado. Comece a mergulhar, na palavra de Deus para ter conhecimento. Porque isso vai fazer tanta diferença na sua vida, queridos. Isso é algo muito poderoso. Então, não existe você conquistar os alvos sozinhos. Nós precisamos de equipe. Você precisa fazer parte de uma equipe. E aí muitos acham assim, mas eu queria, só faço parte da equipe se estiver com o pastor Aloysio, com o pastor Wilson. Pastor Sérgio não dá. Já viu gente assim? Mas essa também não é a forma de Deus trabalhar nas nossas vidas. Você pode até chegar lá. Mas Deus, Ele sempre vai colocar alguém para começar a te testar. Lembra que eu estava te falando a experiência de Saulo? Ele está indo para Damasco, ele tem experiência, Jesus falando, ele fica cego, e aí Deus coloca uma pessoa para andar com ele. Quem foi que Deus para andar com ele? Quem falou, Ananias? Olha aí, os universitários aí. Certa resposta. Ananias. Irmãos, mas quem que era Ananias comparado a Saulo? Quem que era? Havia uma disparidade muito grande. Ele era o Saulo, discípulo de Gamaliel. Ele era o cara. Mas Ananias era só Ananias. Mas ele grudou nesse Ananias. Ele reconheceu a unção que estava na vida de Ananias. E é fato que ele foi muito além do que Ananias foi. Mas se ele tivesse rejeitado fazer parte dessa equipe pequena, sem muita influência, ele não seria o apóstolo Paulo dos dias de hoje, conhecido até hoje. Mas muitos falam, pastor Ananias, não, essa equipe aí não vai andar não. O irmãozinho faz groselha, já reparou, pastor? E eu fico pensando, você acabou de falar uma, o que você está falando do outro? Quantos estão compreendendo? Não, irmãos, vocês estão abatidos por conta do jejum, eu vou relevar. Hoje lá em casa estava assim, eu comi, não devia ter comido. Pois é. Lava o rosto e levanta, amém? Então veja, é tão importante, irmãos,
o trabalho em equipe é tão precioso. Quando você entende o trabalho em equipe, isso muda o cenário. Eu fico vendo as irmãs, vou confessar aqui algo, me dá uma inveja santa. Quando fala que vai ter um evento dos kids, essas irmãs ficam enlouquecidas. Elas já se envolvem e já estão lá, e vão, e faz, e não sei o quê. Deixa os tesoureiros loucos, pode precisar comprar o tecido tal, negócio tal. Custa tanto. Na verdade, elas compram e mandam a conta. Glória a Deus por isso. Mas, irmãos, me enche de alegria ver essas irmãs trabalhando e funcionando. Porque isso é corpo de Cristo. Trabalhando em função de um propósito. Trabalhando em função de um propósito em comum, de investir na vida das crianças, dos kids. Quando eu vejo os adolescentes aqui quebrantados, isso me inspira. Porque eu falo, uau, isso faz parte de um propósito, funcionando equipe. Os irmãos, eu não tenho muito mais assim esse ritmo, porque às vezes os caras fazem vigília lá em Santo André até 6 horas da manhã, depois no outro dia, se eu fizer uma vigília até 6 horas da manhã, eu nem prego aqui no domingo. Não tenho mais físico para isso, eu acho. Mas, quando eu vejo isso, eu falo, uau, o que é isso? É o corpo funcionando, a equipe funcionando. E Deus te chamou para fazer parte de uma equipe. Fala para a pessoa assim, Deus chamou para fazer parte de uma equipe. Então, o trabalho em equipe é tão importante, irmãos. Se você anda sozinho, é muito ruim. Em algum momento você vai parar. Em algum momento, né, você vai se afastar e vai parar. Mas quando você anda em equipe, isso gera uma conexões, uma sinergia. Fala assim, sinergia. Sabe, sempre que eu vou... Projeta para mim Eclesiastes 4:9. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Põe no 10 também. Porque se caírem o companheiro levanta. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Sabe, esse é um texto muito usado em casamento. Muito usado em casamento. Porque ali fala a respeito de uma equipe. A primeira equipe é ali. Mas quando você é solteiro, a sua equipe são os seus pais, sua célula. Estou falando aqui de equipe. Mas, irmãos, há uma sinergia. Lembra que nós falamos do corpo? São vários membros em um só corpo? O que é isso? Esse vários membros em um só corpo, isso dá uma sinergia. Pastor, o que é sinergia? Fazer uma conta matemática aqui com você. 1 mais 1 são 2. O que seria uma sinergia? É quando a somatória, essa unidade dos irmãos, ao invés de ser 2, dá 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Isso é sinergia. Os irmãos lembram das aulas de física? Isso é sinergia. Então, quando você se une a o marido e a mulher, são uma só carne, isso dá uma sinergia no casamento. Mas quando você faz parte de uma equipe, com um só falar, com um só propósito, o mesmo trabalho, o mesmo sonho, o mesmo alvo, e nós falamos, nós vamos alcançar, nós vamos conquistar, as nossas células agora vão ser cheias do poder. Se o líder de célula forma uma equipe com o mesmo alvo, com o mesmo objetivo, e fala, nós vamos conquistar esse bairro, eles vão conquistar esse bairro. Por quê? Acontece uma sinergia, quando todos estão conectados, se tornam um em Cristo, muitos membros em um só corpo. Esse é o trabalho em equipe. Não tem uma estrela. É interessante, deixa eu fazer uma analogia aqui em relação ao futebol. Talvez os homens compreendam melhor. Mas é interessante. Se você pegar um time mediano, mas que eles são de fato uma equipe, eles têm unidade nessa equipe, pode ter certeza que eles vão muito mais longe se pegar um time que só tem estrela jogando. Você pode colocar lá, eu nem sei o nome dos caras atual, ó. Vou falar da minha época, tá bom?
Se você pegar lá, juntar. O que foi? Nossa, eu entendi ele falar Sidney Magal, eu falei, caramba. Meu Deus, nem sabia que ele jogava bola. Eu falei, o Sidney Magal. Fala Ronaldinho Gaúcho que eu sei quem é. Mas teve alguns times aí que pegou um monte de astro e falou, nós vamos ganhar tudo. Não ganharam nada. Não ganharam nada. Pegaram os Galácticos. Quem? Brasil de 82, Copa no México. 82? Foi na Espanha? Olha. Puxa aí. Era o Laranjinha, né? Então tá certo. Vou consultar os universitários. Tinha tudo para dar certo. Melhor seleção, só estrela. Não foi. Não foi. Então veja que você fazer parte de uma equipe não é você ser o estrela e querer ser melhor do que o outro. Você pega uma equipe mediana, jogadores medianos, mas se há uma equipe, se há uma sinergia, eles vão muito mais longe. Assim somos nós, como fazendo parte do corpo de Cristo. Aí você fala, eu quero andar com os que gospem fogo. Pois é, Paulo não saiu com os caras que cuspia fogo. Começou com Ananias. Lá na frente, ele experimentou muito milagre, muito poder. Mas ele começou servindo. Servindo quem? Em amor ao próximo. Ele entendeu isso. E no dia da crise, no dia da angústia, ele estava como? Servindo. Servindo. Então veja, quando você entende a importância dessa sinergia de você estar conectado ao corpo, você vai muito mais longe do que sozinho. Muito mais longe. Quando você entende que esse corpo do qual você faz parte é que vai te nutrir, é a célula o dia que você está batido e você gera vínculo de fato, irmãos. Não estou falando aqui de performance, de aleluia, glória a Deus. Está tudo bem? Amém. Está ruim, mas está bom. Não estou falando disso. Eu estou falando de você de fato gerar vínculos. Não de um frisson. O que faz com que você seja nutrido de fato nesse corpo chamado igreja é quando você gera vínculos. Por isso que nós somos uma igreja em célula. Por isso. Porque a célula é o lugar mais próximo de você gerar vínculo com as pessoas. Vai ter alguém ali que você vai chorar junto. Pastor, mas eu estou com dificuldade lá com o meu líder. Pode procurar o seu discipulador, pode me procurar a minha esposa. Nós estamos aqui para rir e chorar junto. Quantos estão compreendendo? Sabe, queridos, eu não sei quanto a você, mas eu fiz essa escolha lá atrás, que foi não andar sozinho. E vou contar um negócio. Pastor, você já chegou assim na igreja? Não. Eu fiquei muito tempo andando sozinho. Muito tempo. Resolvendo sozinho. Muito tempo. Debaixo de muita pressão sozinho. Mas o dia que eu descobri o quão era importante e como Deus trabalhava através dos relacionamentos, aí eu abri o meu coração para me relacionar. Aí eu abri o meu coração para receber a bênção. E também, porque agora eu havia recebido a bênção, agora eu conseguia ser bênção na vida dos outros. Quantos estão compreendendo? Sabe, queridos, nós precisamos servir mais e amar mais. Porque esse é o Evangelho. Mas um teclado aí, filho. Esse é o Evangelho. Sabe, às vezes eu vejo, e confesso que isso parte o meu coração. Às vezes eu vejo pessoas como eu era lá atrás, que decidem andar sozinha. E eu fico pensando, puxa Deus, atrai essa pessoa. Abre os olhos dessa pessoa, para que ela não ande só. Para que ela simplesmente se exponha à luz da tua palavra e possa experimentar algo novo da tua parte. Sabe que
quando você anda sozinho, é como se você entrasse numa caverna. E quando você está numa caverna, uma das coisas, se você decidir morar e não sair, você vai morrer. Porque não vai ter alimento, não vai ter sustento, não vai ter a luz do sol, que vai gerar uma vitamina D. Esses dias eu estava vendo que a vitamina D, falta de vitamina C, gera depressão. Alguém já ouviu isso ou não? É verdade? Eu não sei. É verdade ou não? Pois é, fiquei pensando, nossa, isso é poderoso demais. Quer dizer que a luz do sol gera algo no corpo que me dá uma alegria, que me dá uma motivação. Assim é quando você se expõe à palavra de Deus. Assim é quando você decide andar em equipe. Isso vai produzir algo no seu interior que você nem está percebendo, mas produz saúde, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Isso te fortalece. Um dia o irmão está falando, eu estou meio abatido, não está acontecendo nada. Eu falei, comece a orar pelos membros da sua célula. Comece a sentar com eles. Ah, pastor, mas eu estou debaixo de muita pressão, você não sabe o que eu estou passando. Eu falei, você não está sozinho. E eu falei para ele aquela passagem de Elias. Quando Elias, debaixo de muita pressão, se isolou, pedindo a morte. Eu penso que ele estava depressivo, pedindo a morte para Deus, achando que só tinha ele, que só ele fazia as coisas. Mas aí Deus se apresenta a ele e fala, ei pá, você não está sozinho não, tem mais 7.000 que não se prostraram a Baal, tem uma equipe. E aí Deus resolve o problema. Como é que Deus resolveu o problema de Elias? Dando uma equipe para ele, dando uma equipe. Alguém estava pedindo a morte, se sentindo sozinho, fazendo a obra de Deus, mas se sentindo sozinho. Essa é a história de muitos irmãos. Vão à célula, vão à igreja, mas na verdade, o diabo colocou alguma coisa na sua mente para você andar sozinho. Tem casamentos, na foto do Insta é a família Doriana, tudo alegre, mas individualmente se sentem só. Se sentem só, não se sentem amados, não se sentem nutridos, não se sentem guardados. Mas quando você se expõe à luz da palavra de Deus, e você faz parte de uma equipe, decide gerar uma equipe, esse gerar faz com que a vida de Deus mude a sua história e a história de quem você gerou. Essa é a história de Elias, alguém que andava só. E por que andava só? Sendo um homem de Deus, representante de Deus na face da terra. Porque ele andava só, um dia pediu a morte. Abatido, depressivo, achando que tudo que ele fez, tudo que Deus fez através da vida dele, não valia mais de nada. Talvez essa seja parte da sua história. Talvez Deus já moveu tanto na sua vida. Talvez você já teve experiências tão impactantes com o Senhor, mas parece que hoje você não está sentindo muita coisa. Está se sentindo só, achando que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou. Mas Deus está te convocando mais uma vez a fazer parte de uma equipe, a gerar um discípulo. Gerar um discípulo. Isso faz uma diferença na sua vida. Ah, pastor, mas eu estou cansado, eu estou aqui sozinho, eu oro, não acontece nada. Eu clamo e não acontece nada. Eu tenho promessas de Deus, que eu vou prosperar, mas parece que quanto mais os dias passam, mais endividado eu me encontro.
Eu tenho promessa de ver um casamento tão exitoso, mas ao decorrer dos dias, parece que cada vez eu me afasto mais. Parece que o cenário cada vez mais está mais turbulento. Não sei mais nem se vale a pena. Essa é a história de muitos. E essa também era a história de Elias. Mas o dia em que Deus deu uma equipe para ele, deu Eliseu, essa história foi mudada. Ele se multiplicou. E acho tão interessante essa questão da unção. Eliseu pediu porção dobrada. E se você for ver, ele fez o dobro do que Elias fez de fato. Só você estudar, você vai ver. Sabe, talvez você fale, pastor, eu estou tão desanimado, tão desmotivado a fazer parte de uma equipe, estou cansado. Mas quando você, hoje eu estava falando um versículo tão poderoso, irmãos, tão poderoso, que tem a ver com a história de Elias, quando gerou Eliseu. Lá em João 15,16 diz que não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E aí fala, aí tem um ponto e vírgula lá, para tudo quanto pedir, em nome do meu Pai, Ele vô-lo conceda. Irmãos, que coisa impactante, que chave espiritual poderosa é essa? Às vezes nós queremos pedir, numa forma individualista, de sermos supridos, como se Deus fosse o gênio da lâmpada. Senhor, faz isso, me dá prosperidade, eu quero isso, quero aquilo. Mas Ele fala, calma filho, existe uma chave espiritual muito poderosa, que vai muito além de uma lâmpada. Na lâmpada você só pode pedir 3, mas tem uma fonte inesgotável, que é o meu Pai. E quando você compreender que não foi você que veio parar na igreja por uma dificuldade, uma tribulação, não, Ele escolheu você, Ele te amou primeiro, Ele tem um propósito particular e equipe na sua vida, e você foi escalado para esse time de Deus. Não existe nenhum superastro, mas existe uma equipe de discípulos poderosos. E quando você entender que você precisa fazer parte de uma equipe, e quando você entende que o que está lá em João 15,16, para você gerar essa vida, nós fomos chamados para gerar essa vida, e quanto mais você gera, mais você tem. E é interessante que quando está projetando aí, olha aí, está projetando. Coloca na RH que tem um ponto e vírgula. Não fosse vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, ou seja, eu te chamei, eu te comissionei, você foi escalado para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedir ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Irmãos, isso é uma fonte inesgotável. Sabe, muitas pessoas invertem, por isso que estão cansados, porque eles só querem receber. Mas a Bíblia diz o quê? Dai e dar-se-vos-á. Você recebeu a vida, o sopro divino do Espírito Santo. Você agora é templo do Espírito Santo. E quanto mais você dá, mais você recebe. Não somente questões espirituais, mas também coisas que vão fazer com que o propósito de Deus se cumpra através da sua vida. Tem muitas pessoas que estão atrás de riquezas desse mundo. E eu te pergunto, o que você difere das pessoas do mundo?
porque eles buscam as mesmas coisas. Mas quando você busca o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas. Quando você fala, eu preciso gerar, e depois tudo que eu orar vai acontecer, é isso. É isso. Quer mudar a história da sua vida? Gere vida. Gere vida. Isso faz com que algo sobrenatural, essa vitamina D, uma alegria indizível que não é produzida por homem ou por algum prazer carnal, mas é produzida pelo próprio Espírito de Deus, que te fortalece, que te sustenta. Você fala, uau, o que está acontecendo? Quando você entende isso, você não para mais. Se você estiver inserido numa equipe, você não para mais. Você pode até desanimar em algum momento, mas aí se você cair, vai ter alguém que fala, ei filho, levanta, nós estamos juntos. Oh Deus, já passei por isso, e glória a Deus pela equipe que eu faço parte, glória a Deus pela vida dos irmãos, glória a Deus pelo sacrifício de Jesus, que nos trouxe até aqui, e não pode ser deixado passado em vão. Sabe, eu queria orar por você nessa noite. Sabe, se você entende a importância, sabe, se você já faz parte, ou se você quer fazer parte, fique de pé onde você está, não levante-se por levantar, irmãos, mas simplesmente fala, Senhor, se você já está fazendo parte de uma equipe, agradeça ao Senhor, mas se você, por algum motivo, tem sentido uma resistência, ore ao Senhor, fala, Senhor, eu quero estar inserido e conectado numa equipe, eu quero fazer parte de uma célula, eu quero mesmo ver o cenário sendo mudado diante dos meus olhos. Talvez você nem saiba como começar, mas o Senhor vai te direcionar, o Senhor vai te dar conexões de pessoas que vão ser bênção na sua vida, que vão fazer com que você não caminhe só, com que você não caia nos mesmos erros, com que você não viva o mesmo cenário de dias. Talvez a história da sua vida, fala, pastor, na verdade não é de dias, são de meses. Talvez o seu caso é de anos. Entra ano e sai ano, é o mesmo filme, é o mesmo cenário. Eu estava falando com os líderes, é a mesma praça, o mesmo banco. A irmã está cantando aqui, está entregando a idade. É a mesma coisa, tudo é igual. Sabe, o Senhor te chamou para que você viva o melhor nesse tempo presente. Quantos creem nisso? Então deixa eu te dizer algo. Esse é um ano de oportunidades. Nós estamos debaixo de uma palavra de Deus, que é o ano da restituição. Mas não tem como você ser restituído andando só. Não tem como você ser restituído se você não fizer parte de uma equipe, de você não receber essa vida de Deus. O dia que você está abatido, você fala, eu estou abatido, ora por mim. Você já fez isso alguma vez na sua vida? Você tem liberdade de chegar e falar, eu estou angustiado, ora por mim. Quando é que você pode falar isso? Quando você já gerou uma conexão de liberdade com alguém que você sabe que tem encargo por você. Eu já falei para minha esposa, eu estou meio abatido, meio angustiado, vamos orar. Já falei para o meu pastor, eu estou abatido, eu sinto que eu estou debaixo de muita pressão, ore por mim. Irmãos, isso é algo extraordinário. Parece que quando nós oramos assim, uma pressão sai. E a vida de Deus entra. Todo o peso sai. E a vida de Deus flui. Sabe, nós fomos chamados para fluir debaixo da graça e do favor do Senhor Jesus. Amém? Eu queria que você orasse. Aleluia. Glória a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus, nós oramos, ó Pai, nessa noite, para que a tua igreja compreenda, Deus, a importância de fazer parte da tua equipe, a importância de sermos discípulos do Senhor Jesus. Pai,
Abre, Senhor, os nossos olhos. Abre os olhos do abatido, aquele que está andando só. Oh Espírito Santo de Deus, desperta a tua igreja, desperta, Senhor, cada um desses irmãos, para que eles possam ter uma experiência sobrenatural, para que eles se sintam amados, através das conexões que o Senhor vai dar para cada um de nós, Pai. Deus, gera uma equipe forte, prevalecente, coesa, onde a sinergia do Teu Espírito Santo possa operar, o poder operante do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Senhor, eu quero declarar que onde há apatia, vai ter alegria. Senhor, eu quero declarar, Senhor, que onde há escassez, vai ter abundância, Senhor, de recursos. Senhor, onde o diabo tentou destruir relacionamentos, o Senhor vai restaurar. Oh Senhor, aqueles pais, oh Deus, que por algum motivo o diabo tentou quebrar, Senhor, os relacionamentos, nós queremos declarar no mundo espiritual, que a Tua palavra diz que o coração dos pais se converteriam aos filhos, e dos filhos aos pais. A Tua palavra diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você e a sua casa servirão ao Senhor. Não aceite menos do que a verdade da palavra do Evangelho, mas ande clamando, não sozinho, mas abrace uma equipe e fala: olha, eu creio que eu e minha casa, vamos orar, vamos declarar, vamos clamar diante do Senhor, e as promessas do Senhor, elas vão se cumprir na sua vida, e você vai ser restituído, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, amém? Aleluia. Mas eu queria, quantos homens de Deus e mulheres de Deus nós temos aqui? Não, glória a Deus aí. Aleluia. Então eu queria que você orasse agora por alguém, abençoando a vida dessa pessoa, e deixe o Espírito fluir. Às vezes vem falar: o que o irmão está precisando? Não pergunte, deixe que o Espírito de Deus agora ministre. Eu quero orar e abençoar a sua vida, de preferência alguém que você não conheça, alguém que seja de outra célula. Sai do seu lugar e abençoa a vida dessa pessoa. Depois que você orar, nós já estamos encerrados em nome do Senhor Jesus, amém?